Antes da homilia propriamente dita, um pequeno esclarecimento para vocês aqui na Igreja Matriz de Santa Luzia Vaiandava e também para você que ouve a Santa Missa. Se durante a missa eu der uma pausinha, é porque eu estou fazendo um exame aqui que de 15 em 15 minutos trava tudo, né? Para ver a pressão, né? É o famoso mapa. Então nessa hora a mão tem que estar esticada, é uma coisa penitenciosa, né? Então para que ninguém assuste, sobretudo quem está no rádio e não vê, tá bom? Com que poderei comparar o reino de Deus? Amados irmãos e irmãs, nós que celebramos hoje esta Santa Missa, seja presencialmente nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, seja você que através dos meios de comunicação também reza conosco na manhã desta terça-feira, dia 29 de outubro. Nós acabamos de ouvir Jesus no Evangelho que faz esta pergunta tão bonita e ele mesmo responde de uma maneira tão bela. Com que poderemos comparar o reino de Deus? Quando nós ouvimos falar de o reino de Deus, a primeira coisa que nós imaginamos é justamente o céu. Nós imaginamos a vida eterna, nós imaginamos a vida feliz na eternidade com os santos, mas em primeiro lugar, o reino de Deus é a igreja. Quando Jesus no Evangelho fala o reino de Deus, ele está falando da sua igreja nesta terra. Ou seja, com que Jesus compara a sua igreja? Compara com coisas muito simples, mas que produzem um efeito muito grande. Compara a uma semente de mostarda pequenininha, e justamente nesta semente de mostarda pequenininha, o Evangelho nos diz que, sendo pequena como ela só, quando cresce, se torna um arbusto capaz de abrigar as aves. Se nós olhamos para essa imagem do reino de Deus, que é a igreja, e pensamos ali no começo da igreja de Cristo, nós vemos que esta imagem se aplica muito bem. Haja vista, qual é a primeira igreja que Jesus tem nesse mundo? Maria e José no presépio. Nossa Senhora e São José são a primeira comunidade de Cristo Jesus, que depois vai encontrando os 12 apóstolos, os 72 discípulos. Essa semente da igreja que encontra abrigo no lar santo de Nazaré, naquela gruta pobre e humilde do presépio, capaz de acolher ao seu redor os judeus, representados pelos pastores, mas também os pagãos, representados pelos magos. Esse reino de Deus que, pequeno como a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, vai, pela graça de Deus e não pela astúcia do ser humano, crescendo e estendendo seus ramos no mundo todo. Haja vista qual é o nome da Igreja de Cristo: uma igreja una, santa, católica. Ou seja, a palavra católica no grego significa universal. A Igreja de Cristo, que começou pequena no lar de Nazaré, hoje estende seus ramos pelo mundo todo e todos, sem distinção, podem se abrigar debaixo da sombra da igreja. Haja vista, nós não temos nas portas das nossas igrejas uma catraca ou um detector de santidade dizendo que somente os puros podem entrar.
todos aqueles, homens e mulheres, sedentos de Deus, desejosos do encontro com Deus, encontram em cada igreja, seja na majestosa Basílica de São Pedro, no Vaticano, seja numa humilde capela rural, encontram ali um galho da igreja para que você, cansado desse mundo paganizado, encontre no galho da igreja a sombra da salvação. Essa igreja que é chamada a ser também um instrumento de mudança nesse mundo. Com que compararei o reino dos céus? É como um fermento. O fermento que parece desaparecer na massa. O fermento que parece se diluir na massa. Mas não, o fermento está naquela massa para transformar essa massa. Nós cristãos, presentes nesse mundo, inseridos nesse mundo, seja como sacerdotes, leigos, consagrados, religiosos, monges, missionários, adultos, crianças, sadios, enfermos, ricos e pobres, doutores, analfabetos, nós estamos presentes nesse mundo justamente para não nos conformar a esse mundo, mas para transformar esse mundo naquilo que Deus deseja. Por isso que nós, enquanto cristãos, nós precisamos nos perguntar: eu estou sendo fermento que faz o evangelho crescer nesse mundo? E a primeira resposta não é muito animadora. Quando nós olhamos tantas cenas de ódio, maldade, pecado, intolerância, violência, miséria, guerra, sofrimento, dor. E quando se pergunta em quem você acredita, a maioria vai dizer: cremos em Jesus. Ora, se nós que somos cristãos, batizados em Cristo, nos alimentamos dele na palavra e na Eucaristia, se nós que somos chamados a ser fermento na massa, e somos tantos nesse mundo, e esse mundo parece não se transformar naquilo que Deus deseja, a culpa é de quem? É nossa. Porque o fermento, se ele não é tirado da geladeira e jogado na massa, ele não cumpre a sua função. O cristão, se ele fica paradinho no seu mundo, se ele fica paradinho na sua zona de conforto e não se lança na missão do anúncio do evangelho, ele não vai transformar nada. E algo triste é a quantidade de cristãos acomodados nesse mundo, que não entenderam que pelo batismo são discípulos missionários de Cristo e que Cristo conta com cada um naquilo que cada um pode dar. No ambiente onde a gente esteja, na vocação própria que Deus nos dá, levarmos essa transformação para o mundo. A começar lá em casa. Olha que figura bonita o apóstolo São Paulo usa para falar da igreja. A figura do casamento. E ele diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Mas também diz aos maridos: amem suas esposas. Não do jeito que esse mundo ensina. Amem do jeito que Cristo amou a igreja. Quando nós ouvimos tantas reflexões desta leitura de São Paulo, umas muito terríveis, chegam a ser até meio diabólicas, né? Onde coloca apenas a mulher como um capacho do marido e coloca o marido como aquele que domina sobre a casa. É preciso reconhecer que São Paulo, ele coloca uma relação de interdependência das coisas.
A mulher será submissa ao marido na medida que o seu marido a amar como Cristo amou a igreja. E aqui eu sou honesto. Se eu fosse mulher e encontrasse um homem que me amasse como Cristo amou a igreja, minha gente, eu seria altamente submissa a esse homem. Por quê? Se nós olhamos Cristo, que ama a sua igreja, morrendo por ela, quando nós encontramos Cristo, que ama a sua igreja, permanecendo com ela, Cristo Jesus não abandona a igreja, como tantos maridos abandonam a mulher. 2000 anos o esposo está aqui. Ainda que nós o abandonemos, ele está aqui. Mas essa luta entre marido e mulher, que não encontra espaço na Sagrada Escritura, ela foi entrando na sociedade e se desenvolveu numa praga, que é a irmã gêmea do comunismo, que é o feminismo. O que fez o feminismo? Masculinizou a mulher, feminilizou o homem e emburreceu os dois. Hoje nós vemos essa luta sem fim do empoderamento da mulher, dos homens que vão aí se tratando como se fossem um par de bonecas. Veja bem, e todo mundo querendo essa luta que o comunismo propunha em Marx, a luta de classe social, agora colocou uma luta de gênero, onde a mulher quer ser a empoderada. Você não nasceu para ser empoderada, você nasceu para ser santa. O homem não nasceu para ser empoderado, ele nasceu para ser santo. E nós vemos esse discurso macabro do feminismo que vai transformando as mulheres em seres estranhos, onde a mulher já não tem mais prazer na sua família, onde o que essa mulher quer é simplesmente subir na sociedade, porque queremos, e esse é o discurso, queremos estar em pé de igualdade com os homens. Mas o que essas mulheres feministas querem? Elas querem um cargo de gerência, um CEO de uma empresa. Vocês não veem essas feministas brigando para trabalhar em mina de carvão como homem. Vocês não veem essas feministas brigando para trabalharem como garis, recolhendo lixo na rua. É aquela história. Queremos os direitos de ser mulher, queremos a igualdade do homem e a responsabilidade de nenhum. Porque vejam se vocês veem uma feminista brigando para ir para a guerra. Não, hora que chega a convocação para a guerra, eu sou mulher. Nessa hora, o feminismo cai, a mulher passa batom, mostra aquele cabelo. Não, eu sou esposa e tenho filhos, não posso ir para a guerra. Então vejam, dentro das nossas casas, onde nós somos chamados a viver como verdadeiras igrejas domésticas, é preciso que marido e mulher decorem esta passagem de São Paulo para salvar a sua família. Porque em uma casa onde o marido é homem com H maiúsculo e a esposa é esposa com E maiúsculo, não existe relação de dominador e dominado. Porque eu tenho um esposo que me ama como Cristo ama a igreja, e a igreja, até hoje, nesses 2000 anos, é solícita pelo seu esposo, que é Cristo. Prova disso é que nós estamos aqui. Por que a igreja se mantém fiel a Cristo? Porque a igreja é esposa dele. E ainda que o mundo abandone o nosso esposo, que é Cristo, todo dia de manhã vocês e eu estamos aqui, cumprindo com essa missão esponsal com Cristo.
não para competir e ver quem manda mais. Não, diante desse que me ama ao ponto de morrer por minha causa, a única resposta que eu posso dar é entregar minha vida inteira. A única resposta que eu posso dar é obedecer a esse divino esposo. Pergunto a vocês aqui presentes, como também pergunto àqueles que me ouvem, vocês imaginam se lá dentro das nossas casas, marido e mulher vivessem como diz São Paulo nessa leitura? Que santidade não seria os nossos lares? Por isso eu peço, meu irmão e minha irmã, não deixe a maldade desse mundo que quer destruir a igreja e a sua família. Não deixe esse mundo ditar as regras numa instituição que não foi o mundo quem criou. A família, assim como a igreja, são de direitos divinos. Foi Deus quem instituiu a família, como foi Cristo que fundou a igreja. Ora, somente quem institui tem o direito de dar as ordens. Então que cada um de nós, como igreja, mas cada um de nós também como família, nos perguntemos: qual é a vontade de Cristo para a sua igreja? Já que Ele é o nosso fundador. Qual é a vontade de Cristo para as nossas famílias? Já que foi Ele quem instituiu. E assim, aprendamos a obedecer a um único mestre, e não a esses poderes presentes nesse mundo, que não têm domínio nem sobre si próprios, e querem dominar aquilo que veio de Deus e que para Deus conduz. Sejamos fermento na massa desse mundo, estendamos os ramos da igreja em todos os cantos e lugares, e rezemos de maneira toda especial por cada esposo e cada esposa cristãos, para que, vivendo esta relação de Cristo e da igreja, possam fazer de cada casa, de cada lar, uma verdadeira igreja doméstica, semelhante à Santa Casa de Nazaré, onde ali viveu a primeira igreja, Jesus, Maria e José.